dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Estamos no capítulo 24. Hoje nós vamos ver a continuação do julgamento do apóstolo Paulo, que foi levado até o governador Félix. E então estaremos aqui meditando sobre tudo aquilo que estava acontecendo com Paulo, que havia sido preso, sendo acusado injustamente, e agora então Paulo é levado até Félix, o governador, e nós vamos ver aqui então a partir do capítulo 24. Cinco dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre e por toda a parte, isso reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo prazo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que ela seja nosso direcionamento, que o Senhor nos santifique através dela, que ela nos ensine, que ela nos repreenda, que ela nos edifique e que a glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Aqui nós vemos a continuidade do julgamento do apóstolo Paulo. Ele é levado até o governador. Já conhecemos a história que Paulo ali havia uma grande tocaia já armada para ele, de alguns homens querendo matar o apóstolo, e ali então é descoberto isso, e ali há um grande esquema de segurança para levar Paulo em segurança, e ele então está ali, e vão esses acusadores então até o governador Félix para tentar incriminar o apóstolo Paulo. Então eles chegam com um advogado perante o governador e começam com palavras cheias de lisonjas, cheias de bajulações, e falando coisas: olha, como o Senhor é bom, quantos benefícios o Senhor traz para nós. Vocês já ouviram isso com certeza, quando chega algum político na cidade, algum deputado, ou governador, vem o senador, e aí vai lá alguma pessoa que tem uma certa importância na cidade, ou até um político da cidade, fala: olha, se tinha um homem íntegro, um homem bom, olha quantas obras ele fez na nossa cidade, a nossa cidade não seria tão boa se não fosse por causa dele. E era isso que este advogado estava fazendo: olha como você é bom, como nós temos gozado de paz no nosso país, você tem feito grandes reformas na nossa nação. Não era bem verdade o que estava acontecendo, era mais um palavreado cheio de bajulação, aquele palavreado bem político mesmo, para bajular, para achar favor. Já que existia um julgamento, o que ele queria? Bajular para ser favorecido, para que a sua causa levada lá, ou seja, incriminar o apóstolo Paulo, fosse aceita por Félix. Então a melhor forma de fazer isso é
ser simpático, muito bom, é um governador muito bom, administra muito bem, fez grandes reformas, temos uma paz maravilhosa aqui. Nós sabemos que não era bem assim naquela época, existiam algumas revoltas ali, porque muitos não concordavam com o governo de Roma. Existiam questões que envolviam corrupção, desvio de dinheiro, cobrança indevida de impostos, uma cobrança alta de impostos, a corrupção dos publicanos que, além de cobrar os impostos, ainda pegavam uma parte para si e tantas outras coisas. Então não era este mar de rosas, esta campanha política que eles estavam fazendo. Quando a gente vê na TV lá, aparece a nossa cidade, ali naquela campanha política, fala, poxa vida, eu gostaria de morar nessa cidade. Essa cidade é boa mesmo, hein? Eu amo viver aqui, a cidade é excelente, praticamente perfeita. Espero que ninguém mais veja que essa cidade é perfeita, senão vem muita gente para cá e não cabe todo mundo. Propaganda, o que ele está fazendo ali é bajulando, é buscando os seus próprios interesses. O próprio Félix era um homem bastante cruel, porque ele já havia capturado alguns judeus, já havia inclusive capturado pessoas sem causa alguma, torturado, crucificado alguns rebeldes, outros nem rebeldes eram, ele crucificou, ele mandou executar. Então não era esse mar de rosas todos que estava sendo pintado aqui, né? Então havia nesse tempo, já logo após isso, uma grande desordem na nação, alguns anos após, tanto que Nero, na época que o Nero era imperador, ele tira Félix do cargo ali, porque houve um grande levante na sociedade, um grande tumulto, que ele teve que ser tirado de governador dali. Então nada mais mentiroso do que aquilo que o advogado estava trazendo aqui para dizer sobre Félix. E ele fala também que ele era um providente, foi a grande provisão que ele havia dado. E aí o texto nos dá a entender que Félix nem está gostando muito da bajulação que ele está fazendo, porque ele começa a bajular aqui e o texto nos fala que eu não quero tomar muito o seu tempo. Então a gente começa a imaginar assim, que ele está falando e de repente Félix está ali, vai direto ao assunto aí, chega de bajulação. Aí ele fala, então não quero tomar muito o seu tempo, mas eu vou acusar este homem, porque este homem que está aqui à sua frente, ele é uma peste. A palavra peste aqui é usada realmente como uma doença, como algo que se espalha e que traz malefícios, né? Nós sabemos que alguns séculos atrás tivemos uma chamada peste negra que dizimou a população da Europa por causa de doenças, problemas sanitários, problemas com ratos. Então milhões de pessoas morreram porque havia uma grande peste chamada peste negra. E aqui este advogado ele se refere a Paulo como uma peste, como algo ruim que se espalha, que causa o mal, que causa prejuízo para a nação, que causa problemas. Vejam a forma como eles olhavam para o apóstolo Paulo, um homem que estava pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e estava falando sobre a salvação em Cristo. Então, uma das lições que ficam para nós é: nós não precisamos nos preocupar com a forma que o mundo está nos avaliando. Porque se nós formos nos preocupar com a forma que o mundo está nos avaliando, a igreja vai se conformar com o mundo. Ora, se imagina se Paulo estivesse aqui ouvindo o que estava sendo falado e ele ouve Tértulo falando e fala: olha, eu não imaginava que pensavam isso sobre mim. Então eu vou rever a forma com que eu prego o evangelho. Eu vou rever a forma com que eu me dirijo às pessoas. Eu vou amenizar o evangelho. Eu já não vou mais falar tanto sobre pecado, sobre condenação, sobre a necessidade de uma vida de santificação, porque eles estão ficando nervosos com isso e eu quero ter um feedback muito bom, eu quero que eles me deem um retorno bom, que eu tenha uma notinha boa diante deles. Então eu vou suavizar o evangelho. Então eu vou fazer uma pesquisa de campo aqui e vou me comprometer diante do governador. Não, olha, eu realmente errei, eles estão me chamando de peste. Então eu vou fazer uma pesquisa aqui na nossa nação e ver o que eles querem ouvir. Não é isso que está sendo feito muitas vezes hoje?
fazem-se pesquisas, pastores, igrejas fazem pesquisa para ver o que o povo quer ouvir, qual é o interesse deles, qual é a melhor música que querem ouvir, qual é o tamanho da pregação, que tema, em que época, qual tema você nunca deve pregar, porque não, isso vai causar divisão, vai fazer as pessoas ficarem nervosas, e eles vão falar mal da igreja. Ora, Paulo não se preocupava com isso. Vejam o retrato que eles pintavam do cristianismo, pregado pelo apóstolo Paulo. Ele é uma peste, ele é algo prejudicial para a nação, ele é algo que traz prejuízo. E o texto continua no versículo 5, ele é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo. Sedições, aqui a palavra sedições é levante, revolta. Ele é um revolucionário, ele quer causar divisão na nação, ele quer causar uma guerra na nação, ele quer fazer algo que é ruim. Nós queremos paz, e você, ó governador Félix, está trazendo tão grande paz para nós. Vamos lembrar que Félix era um governador colocado por Roma. O povo de Deus estava sendo governado por Roma, uma nação idólatra, onde eles adoravam vários deuses além do imperador, havia o culto ao imperador, e eles estavam governando Israel, e estes homens vão até lá, e eles falam, não, ser governado por Roma é melhor do que ouvir falar sobre Jesus Cristo. Ele fala de um Salvador aí, e diz que está na Bíblia, e fala, e prova pela Bíblia, mas nós não acreditamos nisso. Nós preferimos ficar com Roma, nós preferimos ficar com aquilo que espelha, que reflete o mundo. Os judeus preferiam ficar com o mundo ao invés de ficar com aquele homem que pregava o Evangelho. Falou, não, ele traz revolta, porque falar desse Jesus vai causar revolta na nação. Nós preferimos estar em paz, cheios de idolatria com Roma, cheios de corrupção, de mentira, mas temos paz. Nem era tanta paz assim. O pecado engana, o pecado corrompe. É só nós lembrarmos do povo de Deus no Egito. Eles saem do Egito, eles estão lá, são escravos, Deus os tira do Egito, abre o mar vermelho, depois de todos aqueles milagres que acontecem, eles estão no deserto, bebem água, comem do maná que Deus manda do céu, e eles falam, como no Egito era melhor, os pepinos, as cebolas, os temperos, como era melhor. Eles estavam falando que era melhor estar escravo no Egito ao invés de ser dirigido por Deus. Aqui os judeus estão falando que é melhor ser dirigido por Roma ao ouvir sobre o Messias. É melhor seguir Roma, seguir o imperador, ao ouvir este homem que veio dividir a nação. Mas que nação iria existir sendo dominada por Roma? Que Deus eles estavam seguindo se eles estavam sendo dominados por uma nação idólatra? E estavam sendo subjugados e estavam aceitando, muitos deles aceitavam isso. Os fariseus não aceitavam, se revoltavam contra a situação, mas por outro lado os saduceus eram a favor de Roma, apoiavam Roma. Então parte do sinédrio apoiava e parte não apoiava. E aqui então há esta acusação a Paulo de que ele é um agitador. O texto fala que ele promove sedições, ou seja, revoltas entre os judeus espalhados por todo mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Ele é um agitador, ele é um cara que causa confusão, ele é um cara que causa briga, ele é daquela seita lá dos nazarenos, daquele homem lá de Nazaré. Era esta imagem que se pintava do apóstolo Paulo, é esta imagem que se pinta de um cristão. Eles são agitadores, eles ficam enchendo as paciências, eles incomodam. Gente, cristão incomoda. E por incomodar, eu não quero dizer que você vai chegar na casa de alguém 10 horas da noite, como já fizeram na minha casa. Chegar no domingo 10 e pouco da noite e falar, isso é inconveniente. Domingo 10 horas da noite é hora de descansar.
quer pregar, pode ir à casa de alguém, pode visitar, você pode ir no hospital, orar, pregar o evangelho lá, você pode ir num parque, conversar com alguém lá no parque, você está no ônibus, senta alguém no seu lado, você conversa, entrega o folhetinho, fala do evangelho de Jesus Cristo. Agora, chegar na casa de alguém 10 horas da noite, nos dias de hoje você nem abre a porta, você olha pela janela e fala, não vou te atender. Então o que a gente está falando aqui de nós agitarmos é de, em qualquer oportunidade onde nós estamos, aproveitamos essa oportunidade, sem sermos inconvenientes nesse ponto, que se relaciona à segurança, até nós. Eu sou zeloso pelo evangelho, então eu vou sair 11 horas da noite pregar o evangelho. Não é seguro. Dificilmente alguém vai te aceitar ali ouvir o evangelho na sua casa, lá 11 horas da noite. Aproveite as oportunidades. Mas o evangelho ele tem essa característica de acharem que nós somos agitadores, que realmente nós somos diferentes, nós temos princípios diferentes, nós cremos num Senhor diferente, nós temos o Senhor Jesus Cristo por nós, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós não cremos em nenhum outro, mas apenas em Jesus Cristo. E aí fala, não, mas vocês acham que vocês são os únicos certos, vocês acham que nenhuma outra religião é boa. Não, eu realmente acho que o que a Bíblia fala é o correto. Não é porque eu acho, porque a Bíblia fala. Apenas estou lendo a Bíblia para você e mostrando aqui, provando pelas Escrituras que Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele é o Senhor. E se você não crer no Evangelho, você está condenado. E isso agita, e isso causa incômodo, e as pessoas já não gostam daquilo. Não, o cara é chato, eu não quero mais ouvir. E muitos se afastam de você. De repente, algum amigo vai falar, o cara ficou chato, porque antes a gente tinha a nossa rodinha de conversa, que agora começa a falar desse Jesus aí, e já os papos dele são diferentes, ele já não fala como a gente fala, ele já não tem os mesmos princípios, eu não quero mais falar com ele, já não vamos mais convidar para as nossas festinhas. Isso é muito diferentão. Ele quer causar, toda hora quer ficar causando. Esta é a ideia que o mundo tem de nós. Então não queira maquiar o Evangelho. Não quero ser agitador, eu quero ser paz e amor. Eu quero mostrar para o mundo que nós somos de bem, nós somos da paz. É verdade, nós não estamos procurando guerra, nós não estamos procurando machucar-me, mas nós vamos pregar o Evangelho. Há uma frase muito famosa que fala, a paz se possível, a verdade a qualquer custo. Nós vamos pregar a palavra, mas nós não vamos, em busca de paz, deixar de falar a verdade. Se for necessário batalhar, como Judas mesmo fala, que ele fala que nós batalharmos diligentemente pela fé que uma vez foi pregada, foi entregue aos santos. Então é uma batalha. Nós devemos estar prontos para a batalha. Não devemos ficar estimulando uma batalha, nós estamos prontos para a batalha. O texto continua falando o seguinte, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Ele fala que ele tentou profanar o templo, porque eles haviam tido a acusação de que ele havia levado gentios para dentro do templo. Isso era proibido realmente pela lei, mas nada mais falso, ele não havia feito isso. Então ele enche de acusações falsas, mente, para que o apóstolo Paulo seja condenado. E então ele fala aqui, mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. E falou, olha, nós iríamos julgar Paulo, mas o comandante tirou ele das nossas mãos. É como se fosse uma reclamação. Falando, não, isso é jurisdição nossa, o comandante não deveria ter tirado, nós gostaríamos de
de ter julgado, condenado e executado, e o comandante tirou ele da nossa presença. E ele trouxe até você. E nós temos aqui então testemunhas, pode examinar que tudo isso que eu estou falando é verdadeiro. Algo interessante, eu estou no ministério já há algum tempo, quase 20 anos, se for contar, na época de seminarista e época que já trabalhava como líder de adolescentes. E uma característica de pessoa que mente, não quer dizer que só a pessoa que mente faz isso, tá? Mas ela te dá um fato e ela fala, pode comprovar, pode perguntar para tal pessoa que você vai ver que é verdade. Um percentual muito alto disso, a pessoa está falando para tentar dar credibilidade àquilo que ela está falando. Muitas vezes é mentira. É isso que ele faz aqui. Ele fala, tu mesmo examinando, versículo 8, tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas essas coisas que nós o acusamos. Se você examinar isso que a gente está falando, se você pesquisar e investigar, vai ver que eu estou certo, que eu estou falando só a verdade. E em verdade, ele só tinha falado mentiras. Ele falou, tudo isso é verdade, pode comprovar. Se você investigar, vai ver que é tudo verdade. Muito mentiroso faz isso. Imagina, vai lá, comprova, pode ver, pode conferir, mas na verdade ele está temeroso, eu espero que não vá conferir, porque vai ver que é mentira. Então isso continua, versículo 10. Versículo 10 fala o seguinte, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias que subi de Jerusalém para adorar. Então ele começa falando aqui, Paulo não está com o interesse de bajular o governador. Ele falou, olha, você é governador há muito tempo da nossa nação. Ok? É assim, não sei, você é governador já há muito tempo. Já está aí e eu estou à vontade para me defender. E pode verificar que não fazem mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. Eu vim a Jerusalém para adorar. Ele começa a passar os fatos, a verdade do que havia acontecido. Depois desta falsa acusação, Paulo se defende. E ele fala no 12, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Ele falou, olha, tudo aquilo que eles estão falando aqui pode ser verificado, e eu em nenhum momento estive discutindo no tempo. Ele falava, olha, ele é acusado de sedições aqui, de causar um levante, de querer dar um golpe, de querer fazer uma revolução, de profanar o templo. Eu não estava com ninguém no templo, eu estava só, não me acharam discutindo com ninguém, eu não estava amotinando o povo, eu estava sozinho, e eles não têm prova alguma contra mim. Eu falei, eles estão só falando, que acusar, qualquer um de nós pode, posso chegar aqui e acusar qualquer um dos irmãos, mas como que eu vou provar? Tal irmão fez isso, fez aquilo. Mas como você prova? Por isso nós não devemos aceitar denúncia contra alguém, sendo irmão em Cristo, colega de escola, colega de trabalho, né? Mas como estamos falando que mas alguém chega e fala, olha, tal pessoa mentiu, roubou alguma coisa, bateu no outro, mas como é que você sabe isso? Tal pessoa falou, que tal pessoa falou, que a outra falou, que a outra falou, que a outra falou. Não me diz nada. Só conversa comigo. Quero saber se é verdade. Tal pessoa falou sobre você lá. Falou mal. Mas o que ela falou? Não sei. Aquela pessoa, uma outra pessoa falou que a outra pessoa, que a outra pessoa, que a tal outra pessoa falou sobre você. Ok. Mas que prova? Conversou? Alguém mais tinha como testemunho? Não há provas. É fácil nós jogarmos, é fácil nós destruirmos alguém assim, é fácil nós trazermos falsas acusações, denegrirmos a imagem de alguém
tirarmos o emprego de alguém. Não é assim. Não há provas. E o apóstolo Paulo fala mesmo, não há provas contra mim. Não há nenhuma prova. E o versículo 14 fala, porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. O apóstolo Paulo falou, olha a acusação que eles trazem contra mim, de que eu sou da seita. Eu sou de uma seita, só que a seita a qual eu pertenço, ele está falando aqui, se assim eles a chamam, eu estou servindo ao Deus dos nossos pais. E acreditando que todas as coisas estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Trocando em miúdos, o que ele está falando é, eles me acusam de fazer parte de uma seita, mas eu estou simplesmente olhando para as Escrituras e vendo que Cristo foi anunciado no Antigo Testamento, que Ele é o cumprimento das Escrituras, da lei e dos profetas. Eu não sou de uma outra seita, eu não fundei uma outra seita, eu apenas estou lendo e estudando as Escrituras e percebendo que este Jesus que veio, morreu e ressuscitou é o Cristo anunciado nas Escrituras. Nós não somos um grupo sectário qualquer que apareceu aqui, uma seita qualquer. Nós somos um povo de Deus que vê Cristo sendo anunciado. É isto que Paulo está falando. Não há uma seita. Ele começa a desmanchar toda a argumentação, a falsa argumentação deles. Ele fala que ele serve ao Deus de nossos pais. E fala no versículo 5, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Eu estou olhando para a Escritura, eu não faço parte de uma seita, a minha esperança está na ressurreição, na restauração do corpo, na salvação. E eu olho para as Escrituras e vejo isso, e vejo que há um Salvador, que há um Senhor, mas que eles ainda não compreenderam, e por não terem compreendido que há um Messias, um Salvador, o Cristo, eles rejeitam. Eles rejeitam a antiga aliança, porque eles acham que a antiga aliança é viver pelas ordenanças. Eles acham que cumprindo a lei eles são salvos, quando na verdade a lei está apontando para Jesus. Eles rejeitam a Cristo porque não conhecem de forma profunda as Escrituras, porque não olham para o Espírito da lei apontando para Jesus, porque não olham para a necessidade do Salvador e acham que podem ser salvos pelas suas próprias obras. Versículo 15 fala, ter esperança em Deus, como também estes atende que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Os justos ressurgirão para a salvação, os injustos para a condenação. A Bíblia nos mostra isso. O Senhor Jesus nos mostra isso, que haverá essa separação entre ovelhas e bodes, as ovelhas à direita do Senhor para a salvação e os bodes à esquerda para a condenação. O povo de Deus no gozo eterno, o povo ímpio na perdição, choro e ranger de dentes. Haverá uma ressurreição. Paulo crê na ressurreição, Paulo crê na salvação dos crentes e na condenação dos ímpios. Versículo 16, por isso também me esforço, por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu reconheço que Cristo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Eu reconheço que justos e ímpios ressurgirão dos mortos e serão julgados para a salvação os justos e para a condenação os injustos. E por isso eu procuro trabalhar, eu procuro me esforçar para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Não é uma consciência qualquer, uma consciência cauterizada, uma consciência relativizada, que tudo vale.
Se você acha que isso é verdade, é a sua verdade. Se você acha que isso é bom para você, então faça. Não, não é isso. Paulo olha para as Escrituras e vê a verdade, que toda a verdade é verdade de Deus. E ele procura então ter essa consciência pura diante de Deus. E nós já vimos casos de homens, de pessoas que tinham a consciência cauterizada, a consciência, uma consciência doentia, uma consciência que estava distante de Deus, que estava insensível para com o Senhor, uma consciência má. E Paulo fala: eu quero ter uma consciência boa, uma consciência pura. Ele já viu usar esse termo de consciência no capítulo 23. E Paulo então procura ter uma consciência boa diante de Deus. Não é uma consciência boa diante dos homens. Puxa vida, a minha consciência está tão pesada. Olha só o que os judeus estão falando sobre mim, que sou um agitador, que sou um homem que causa revolta, que causa divisão. Como minha consciência está pesada, eu tenho que fazer algo para tirar isso. Meu fio está queimado diante do povo. Então eu quero fazer algo diferente para que todos me vejam como o apóstolo legalzão, o apóstolo do povo, o apóstolo que leva alegria, que leva união, que é aceito por todos. Paulo não tem um problema com isso, em ser rejeitado. Ele quer ser aceito por Deus. Ele quer que o Senhor se agrade dele. Ele não se esforça para que o povo se agrade dele. Ele quer que Deus se agrade dele. Ele é fiel a Deus. E as consequências que virão depois? Que Deus desse sabedoria e força para ele passar por isso. Isso é para nós. A nossa consciência, nós devemos nos esforçarmos para termos uma consciência boa, uma consciência pura diante de Deus. E não nos esforçarmos para sermos os crentes legalzões, os crentes gente boa, gente fina. Esse crente é um cara muito gente boa, ele não me incomoda, ele não confronta, ele nem me fala da Bíblia, é tudo muito bom. A única coisa diferente dele para aqueles que são do mundo é que ele vai na igreja domingo. Diferente, o crente incomoda mesmo. Ele fala o que é errado, ele fala de Jesus, ele fala de condenação, ele fala de salvação, ele fala de Jesus, porque está em nós, é nosso, está inato no povo de Deus falar de Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele quer ter esta consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele quer que ser aceitável diante de Deus e de forma alguma fazer algo que seja contrário à vontade de Deus e que o torne mau testemunho aos homens deste mundo. A consciência dele é incomodada para que ele age de tal forma que não seja mal visto pelo mundo no sentido de ele é um crente qualquer, ele é parecido com todo mundo. Não, ele quer se mostrar diferente. Ele quer ser identificado como um cristão mesmo. Versículo 17 fala: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Então fala: depois de alguns anos eu vim para Jerusalém trazer oferendas, trazer ofertas ao povo de Deus, à igreja de Jerusalém, que estava passando por uma grande crise, é uma igreja pobre, e Paulo leva ofertas à igreja de Jerusalém, e ele então vai até o templo, e ele se purifica cerimonialmente para entrar no templo, para que não houvesse nenhum tipo de acusação contra ele. Ele está no templo, ele está lá, e o texto fala que ele está purificado, sem ajuntamento, sem tumulto. Fala: tá bom. Não tinha nenhuma torcida organizada comigo, não tinha ninguém com camiseta lá de eu sou cristão, que é mundaréu. Não tinha tumulto, não tinha ajuntamento, não tinha nada disso.
Versículo 19, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Ora, eles que venham me acusar aquilo que eles estão falando e que comprovem. E por que então que eu fui comparecer diante do Sinédrio? O que eu fiz de errado? Versículo 21, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Eu estou falando, o único motivo do meu julgamento é que eu creio na ressurreição dos mortos. Não há outro motivo. Não houve ajuntamento, não houve levante de ninguém, não foi profanado o templo, não foi feito nenhum grupo aqui para se insurgir contra Roma. Não. O único problema para eles é que eu creio na ressurreição dos mortos, na salvação do povo de Deus e na condenação dos ímpios. E que há um verdadeiro povo de Deus que será salvo. E aqueles que são o verdadeiro povo de Deus creem em Cristo. Porque Cristo é o Salvador, o Messias, aquele que estava anunciado nas Escrituras. Este é o motivo pelo qual eu sou acusado. O restante é falsa acusação. É apenas uma desculpa para eles tentarem me julgar e me matar. E é assim que eles fazem. E é assim que o mundo faz com aqueles que não gostam. Começa a criar acusações. Começam a surgir um monte de sujeiras. Vocês podem ver no dia a dia, no cotidiano. Mas podemos ver isso muito claramente em época de política, em época de eleição. Quando alguém está concorrendo com outro, há uma oposição, aí começam a surgir coisas aí. Tal pessoa foi vista em tal lugar fazendo não sei o quê, e começam a surgir as coisas mais absurdas para sujar o nome de alguém. E assim é feito com os cristãos. Este esforço de tentar denegrir a imagem do cristão. Se bem que, hoje em dia, e aí eu digo com certa tristeza, às vezes nem é preciso fazer muito esforço para acusar alguns que se dizem cristãos. Porque há tanta sujeira no meio cristão, tanta corrupção, tanta falsa doutrina, tanta coisa que você olha e fala: que absurdo, eu não acredito que está sendo feito isso, falado isso, praticado isso. Infelizmente, o mundo nem tem precisado muito se esforçar muito para acusar os cristãos. E aí, obviamente, que se pega um grupo que faz todo tipo de campanha, de roubo, de engano doutrinário, e se coloca todo cristão naquele pacote. Aquela igreja batista lá, é a igreja evangélica, daquelas lá que eles roubam dinheiro de todo mundo, que eles fazem aquelas campanhas lá que o povo dá todo o salário, que entrega terreno para a igreja, que entrega apartamento. É aquele povo lá que vive levando um monte de coisa lá para a igreja, para o pastor benzer. Você coloca tudo no mesmo pacote. E infelizmente hoje em dia o mundo não precisa nem se esforçar muito para acusar o povo de Deus, porque tem muitos que se dizem povo de Deus que há de se duvidar se realmente são pelas suas atitudes. E o apóstolo Paulo então fala: é por isso que eu sou acusado, porque eu creio na ressurreição dos mortos. Versículo 22, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Naquela época eram os parentes que os serviam, que levavam comida e roupas para os seus entes na prisão. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo.
Paulo vê a oportunidade aqui e a oportunidade de pregar o evangelho ao governador, Tia Drúzila, que era uma mulher judia, mas que era casada com um homem gentil, que era contra a lei, inclusive. E ela já havia sido casada com outro gentil, se divorciou e casa-se então com o governador Félix. E passam a ouvir então a mensagem do evangelho. Versículo 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Então Paulo começa a pregar o evangelho para ele, falar sobre justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Certamente, provavelmente Paulo confrontou com relação à situação de Drúzila ali, casada com um gentil, e Paulo falou sobre domínio próprio, falou sobre justiça, falou sobre o juízo vindouro. Eles ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo aproveitou. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala que o evangelho não está acorrentado. Paulo estava preso, mas o evangelho não estava acorrentado. Ele aproveitou a oportunidade para pregar em todo momento. E então vemos aqui que depois disso Félix se sente amedrontado e fala: não quero mais ouvir. Quando estiver aí em alguma situação, quando tiver oportunidade, você pode vir falar. E ali fala que Félix tinha um interesse, que de repente fosse oferecido dinheiro para ele. Olha, esse Paulo veio aqui para Jerusalém trazer dinheiro para esse povo e de repente ele me oferece dinheiro. E na época era contra a lei, mas era muito comum se dar um certo dinheiro lá nas mãos lá do governador e ele te dá um indulto, te solta. Hoje acontece algumas coisas meio parecidas, não bem assim, mas muito parecidas. Você contornando uma leizinha aqui, uma ali, leva lá no Supremo, alguma coisa, a gente sabe que as coisas são adaptadas um pouco, mas acabam sendo muito parecidas. E Félix tem esta expectativa. Vejam que ele ouve o evangelho, ele ouve falar sobre justiça, domínio próprio, sobre o juízo vindouro. E no que ele está pensando? Dinheiro. Então percebam, o apóstolo Paulo falando: poxa, será que Paulo não pregou de uma forma atrativa para que Félix cresce, para que Drúzila cresce? E ali, olha só, eu preguei algo tão atrativo que eles creram. Paulo pregou com clareza a palavra de Deus. E o que Félix queria? Dinheiro. Ele não estava interessado no evangelho, ele queria dinheiro. Então nós vamos pregar o evangelho. Muitas vezes o povo vai estar interessado em dinheiro. E por que vocês acham então que existem campanhas da prosperidade nas igrejas? E por que vocês acham então que existe, vamos ungir isso, vamos ungir aquilo outro, para você ganhar dinheiro, para você conseguir um carro? Porque o povo está interessado em dinheiro, não está interessado no evangelho. Paulo pregou o evangelho. Apóstolo Paulo pregou o evangelho. E eles estavam interessados em dinheiro. Versículo 27 fala: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Paulo ainda fica 2 anos preso. Félix é sucedido ali por Pórcio Festo. Félix sai por um tempo lá, por problemas que ele teve, lá Nero tira ele do poder. Mas para ele sair bem e agradar o povo, ainda ser um político, eu vou manter Paulo na prisão para eu ser bem com o povo, ser popular. Era nisso que ele pensava. E muitos serão cobrados por isso, porque terão oportunidades de ouvir a palavra e vão rejeitar a palavra. E vão estar pensando na aceitação do povo. E vão estar pensando na sua popularidade. Paulo não era um homem popular. Félix queria ser um homem popular. Então, para eu ser popular, vou manter Paulo preso. Paulo não se importava com popularidade. Paulo se importava com o evangelho. Você e eu não precisamos nos importar com a popularidade. Nós precisamos nos inquietar a pregarmos o evangelho, a aproveitarmos as oportunidades, a honrarmos o Senhor, a mostrarmos que eu sou diferente. E se você não gosta de mim é porque eu creio nesse Cristo que morreu e ressuscitou por mim. E eu sou salvo pela graça, pela misericórdia, por esse Senhor, Salvador nosso. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que nos atraiu. Teu Santo Espírito nos chamou. Nós pregamos a Tua palavra, Deus, e temos a certeza de que muitos irão rejeitá-la, mas também outros irão crer. Que o Senhor nos ajude a continuar honrando a Ti, independentemente se formos rejeitados, se perdermos amigos, familiares, amizades, mas se o fizermos, que seja por amor a Ti. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Lembrando que nós